Bem, pessoal, vamos então aqui para a correção da questão que eu coloquei aí mais cedo para vocês resolverem, tá bom? Essa questãozinha que foi cobrada pela banca IBFC. Nessa questão, ela traz para a gente uma planilha genérica, tá? Então aqui a gente não está especificando se é, por exemplo, um programa do Excel ou se é o programa do Calc. Mas, independentemente de qual seja o programa, o resultado ele vai ser o mesmo, porque os dois vão trabalhar da mesma forma no que diz essa questão, tá? Então, diante dessa planilha genérica, tá? Que é essa imagenzinha que a gente tem aqui, nós precisamos agora analisar essas duas afirmativas. Qual está correta e qual está incorreta, ou ambas corretas, ambas incorretas, tá bom? É isso que a questão pede de nós. Primeira coisa que você vai entender é que quando você estiver lidando com questões de planilhas, muitas vezes ele vai fazer uso de um conceito que nós chamamos de endereço de célula, tá? Pessoal, endereço de célula nada mais é do que uma maneira que esses programas têm de identificarem esses quadradinhos aqui, ó. Cada quadradinho desse é uma célula do programa. E cada um deles tem o seu endereço para que a gente possa chegar até aquele valor. E é muito simples de você identificar qual é o endereço de cada um desses quadradinhos, tá? Primeira coisa que você vai fazer é olhar para qual coluna aquele valor está. Então, se eu perguntar para vocês assim, ó, em que endereço de célula está o número 6? Esse 6 aqui, ó, eu vou circular ele, tá? É só você olhar. Em que coluna ele se encontra? Bem, ele está aqui, ó, na coluna B. E em que linha ele se encontra no momento? Ele está aqui na linha 1. Portanto, o número 6 ele está em um endereço chamado de B1. Beleza? Se eu perguntar agora, então, onde está o endereço de célula do número 2, fica fácil. É só você olhar que ele está na coluna A e na linha 2, portanto, ele está em A2. Agora que eu sei isso, eu posso analisar o primeiro item. Ele me dá aqui uma fórmula, tá? Nesta fórmula, nós vamos fazer uma soma, tá? Eu tenho que somar valores. Agora, quais são esses valores? Os valores, eles estão indicados aqui dentro, ó. Dentro do parêntese, eu tenho o primeiro valor, que é a célula A1, tá? E eu tenho o sinal de 2 pontos. Pessoal, o sinal de 2 pontos, ele tem o significado da palavra até. O que eu estou dizendo aí é some de A1 até chegar em B2. E como é que eu vou então fazer isso? Muito simples, ó. Vou aqui fazer a seleção de quais são os valores que estão envolvidos aqui nesta soma de A1 até B2, beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou começar identificando a coluna em que nós vamos realizar a soma, tá? A soma será feita, deixa eu apagar aqui, ó, começando na coluna A e vai até a coluna B, ok? Então, ele vai aqui, ó, da coluna A até a coluna B. Alan, e a coluna C? Ela não entra neste cálculo aí, porque a fórmula parou na coluna B. Além disso, você também vai encontrar aqui os valores referentes às linhas. Então, a soma, ela começa na linha 1 e para na linha 2. Perceba, então, que nós vamos somar esses 4 valores aqui, ó. O número 3, o número 6, o número 2 e o número 4. Por quê? Porque eu começo na coluna A, vou até a coluna B e eu vou somar os valores da linha 1 e da linha 2. É isso que essa fórmula está me dizendo, tá bom? Se você quiser ver, então, no Excel como é que funciona isso, deixa eu só mudar aqui minha tela para vocês, ó. Olha só, então eu vou fazer aqui, ó, vou colocar igual, mesma fórmula, tá, ó, a soma de A1, perceba que ele já selecionou para mim aquele quadradinho referente a 1, 2 pontos B2. Percebam que ele selecionou agora as 4 células, né? E aqui, no caso, vai dar zero porque eu não tenho nenhum valor aqui, tá? Então, voltando aqui para a nossa questão, eu tenho aqui dizendo que esta soma
ela resultará num valor de 15. Bem, então agora é só a gente somar e descobrir o resultado. Então eu vou somar aqui, ó, 3 mais 6, isso daqui dá 9, com 2, isso agora vai dar 11, com 4, o resultado de fato é 15. Então o primeiro item ele está correto, beleza? Agora, o item 2 ele está me dizendo assim, ó, vou apagar aqui, limpar a nossa tabela. O item 2 ele diz que a multiplicação da célula C2 pela célula B2 resultará em 12. Pessoal, o que é a célula C2? Lembra? A gente vai olhar para a coluna e para a linha. Então, nós estamos falando da coluna C e da linha 2. Qual é o valor que está na coluna C e linha 2? É o número 6. Então, C2 equivale a 6. E B2? B2 está aqui, ó, coluna B, linha 2. É o número 4, beleza? Então, a multiplicação de 6 vezes 4, o resultado disso será igual a 24 e não o valor 12, como ele falou aqui. Portanto, o primeiro item ele é verdadeiro e o segundo item, a segunda afirmativa, ela é falsa. Gabarito, então, letra B de bola, beleza?